no Mato Grosso. E lá, a equipe do Fluminense, Abel Braga. Abel, inclusive, chegou a dizer depois do microfone Fox Sports o seguinte: olha, vencemos 4-0 e poderia ter sido mais. Não exatamente com essas palavras, mas colocando bem em cima essa vitória do Fluminense, PVC. O Abel falou grosso e falou bem, ele tem razão. Quando ele fala assim, o Flamengo optou por escalar um time reserva, é o problema do Flamengo. E o Abel diz assim, não, agora não vem vocês desmerecer a vitória do Fluminense. Não, nós metemos 4-0, foi no Flamengo, que tinha jogadores titulares. O Diego Alves titular, o Vinícius Júnior em alguns momentos é titular, o Coelhar é titular, Viseu foi titular. O Trauco foi titular, o Rômulo já foi titular. Ele falou corretamente, tem razão, Abel. E o Abel, assim, claro que a gente tem que olhar o Fluminense, o crescimento do Fluminense com cuidado, não, sem entusiasmo exagerado. Mas o Fluminense cresceu. O Fluminense está mais forte, está mais sólido. Ele vem de 6 vitórias seguidas, 3 goleadas, 5-0 no Salgueiro, que era 7º colocado do Pernambucano quando perdeu, 4-0 no Bangu, que foi semifinalista da Taça Guanabara, 4-0 no Flamengo, que foi campeão da Taça Guanabara. Então, esse formato diferente, com 3 zagueiros. Por que o Abel foi jogar com 3 zagueiros? Em dezembro ainda ele falou que ele queria jogar com 3 zagueiros nesse sistema que é uma sanfona, porque no ano passado o Fluminense jogou 57 partidas e tomou 69 gols. Falou, não posso tomar tanto gol assim. Aí ele montou o sistema com 3 zagueiros, com os 2 laterais que voltam e formam uma linha de 5. Igual o Chelsea foi campeão inglês no ano passado. É uma linha de 5 aqui atrás, com uma linha de 4, com o Marcos Júnior de um lado, o Sornosa do outro e o Pedro na frente. Quando perde a bola. Quando recupera a bola, saem os 2 laterais, que viram armadores, e os 2 pontas viram meias, o Marcos Júnior e o Sornosa. E o time ganhou conjunto. E aí você começa a perceber jogadores que a torcida duvidava, que passam a ter rendimento, porque o conjunto, o time incorporou. O Marcos Júnior foi o grande jogador do jogo ontem. O grande jogador em campo ontem foi o Marcos Júnior. Daqui a pouco nós vamos falar do Zé Ricardo, o fica do Zé Ricardo na equipe do Vasco da Gama e a lesão do Neymar também, jogando pelo PSG. Zinho, 4-0 Fluminense. Era time misto, time reserva, o Flamengo? Era o Flamengo. É claro que não é o time titular. Isso faz com que... Eu falei que o Fluminense era favorito para o jogo por esse motivo. Eu não concordei, né? Assim, eu critiquei muito durante a semana esse jogo ser na Arena Pantanal. É um clássico carioca, é um clássico charmoso. O próprio campeonato, os clubes e a federação acabam esvaziando o campeonato porque fica levando o campeonato carioca para outro lugar. Não concordo com isso. Tem uma verba financeira, tem o problema do Maracanã. Não interessa. Aí esvazia o campeonato, o próprio interesse pelo campeonato diminui por todos nós, até da imprensa. Você vê que se fala muito mais do Campeonato Paulista, porque os clubes não valorizam o próprio campeonato que tem. O Fluminense não tem nada a ver com isso. Foi com o seu time titular, como o PVC falou, muito bem armado pelo Abel. Seria um destaque que eu daria, o trabalho do Abel nesse time que tem limitações do Fluminense. Além do Marcos Júnior, destacaria o Gilberto, que estava no Vasco da Gama, foi para o Fluminense, jogando como um ala, tem se destacado, aparece muito dentro da área para finalizar, fez gol no jogo, também foi um destaque junto com o Sornosa. Eu acho que o Flamengo mostra que, assim, alguns jogadores verdadeiramente perderam espaço, né? O próprio Rômulo, que falhou nesse gol. O Trauco também, que defensivamente deixa a desejar. Tem a garotada normal que, assim, oscila, mas, assim, você vai botar um time, no caso, misto para jogar, um time reserva, você tem que ter um mínimo de organização tática, de estrutura tática. Mas no início do campeonato botou e todo mundo está elogiando, mas botou a garotada que estava jogando junto na Taça São Paulo. Aí é um time misto, mas dos jogadores que treinam junto, e o Edmundo sabe o que eu estou falando, não é a mesma coisa. Não é o time titular que está treinando junto ali. Então tem uma dificuldade. Então achei desorganizado o time sem um padrão de jogo, por esses motivos. É um time que treina contra o titular, não é a mesma coisa. E também, assim, destacar que o interesse do Flamengo por já estar numa final
diminui até para esses jogadores, que poderiam falar assim, é uma oportunidade para mostrar, para ganhar uma vaga titular, mas sabe que não vai ser isso. Agora, eu também não concordo de fazer isso num clássico. Isso é um Fla-Flu, é um jogo muito importante, é um jogo que dá repercussão. E, como o Abel falou, poderia ter sido mais. 4-0 ficou barato e o vexame poderia ter sido maior num Fla-Flu que fica para a história. Não interessa se é o time titular ou não. Então tem que tomar cuidado, às vezes, quando vai escalar um time reserva, tem que saber qual jogo que você vai fazer isso. Você vai jogar contra o Fluminense, contra o Abel, que sabe montar os seus times, correu um risco, tomou de 4, poderia ser mais. Poderia ter sido mais? Poderia sim. Poderia porque foi a vitória do coletivo, do conjunto, contra a individualidade. Por que eu estou dizendo isso? Porque no Expediente Fox nós fizemos um duelo Fox aqui na sexta-feira e deu Flamengo. Deu 6-5. E deu 6-5, aí o Abel ganhou. E o Abel empatou. Então, assim, mesmo no time reserva do Flamengo, individualmente o Flamengo é melhor. Mas ganhou o coletivo do Fluminense. O time que o Abel montou. O cara que conhece seu elenco, que conhece as deficiências e as qualidades e trabalha no dia a dia e faz diminuir essas dificuldades, né? Digamos assim. Foi isso que o Abel fez, graças a ter ficado fora das semifinais da Taça Guanabara, teve 9 dias para trabalhar, implementou um novo sistema, deu confiança e qualidade aos seus jogadores. Então, assim, teve coisas boas. Para mim, foi uma grata surpresa o garoto Kleber, lateral direito. Muito bom jogador, com personalidade. Teve decepções. Giovani, o reserva do time reserva. Caramba, há um ano atrás, quando ele chegou... Era para jogar, né? Tem que jogar, né, cara? Tem que jogar. Jogou Marlos Moreno, Felipe Viseu e Vinícius Júnior. Mas vem cá. Aí não tem o que poupar, né? Não, sim. O Giovani, jogador que veio a peso de ouro, né? Salário alto, enfim, salário é uma coisa individual, mas é uma despesa para o clube e é terceiro reserva. Quer dizer, sinal de que ele não deve estar treinando bem e por isso perdeu espaço. Coisas boas, coisas ruins, botar... Agora, Vinícius Júnior entra no segundo tempo, faz uma fumaça danada, faz gol. Começa de início, não responde, não joga da mesma forma. Então, assim, mais mérito. Quando é clássico, não tem favorito. Não existe favoritismo, porque os clubes têm um tamanho tal que não permite isso. Agora, foi unânime aqui, todo mundo disse que ia ganhar o Flamengo. Aí eu falei Fluminense. Você falou Fluminense? Eu falei Fluminense. Eu falei Fluminense também. Aí eu falei, vai ganhar o Fluminense pelo conjunto. Eu sou Vasco, todo mundo sabe. Às vezes eu brinco que o Flamengo vai perder, enfim, até para o pessoal ficar bravo comigo. Mas é de brincadeira e eu não sou aqui adivinho e nem influencio no resultado. Mas a experiência de futebol te diz que um time que tem mais conjunto tem mais chance de ganhar do que o outro que tem talento individual. Simon, para falar desse jogo aí, algo para chamar a atenção de arbitragem do Fla-Flu? Que é sempre um jogo grande? Boa, Gilberto Machado, o árbitro da Federação Carioca. Aqui na Federação Carioca usa-se árbitro assistente adicional atrás do gol, mas não deu uma repercussão nenhuma negativa, né? E sim positiva da arbitragem, porque sempre é um clássico e clássico é difícil de ser arbitrado e a arbitragem foi muito bem. Maravilha. Zinho, vamos falar do Vasco da Gama agora. Zé Ricardo decide permanecer no Vasco da Gama. No meio de semana, um sufoco para passar na Libertadores América, mas com ufa está aí na fase de grupos e derrota agora no Campeonato Estadual. Acho que a atitude da direção do Vasco foi maravilhosa. Convencer, mostrar um projeto para o Zé Ricardo, porque ele é fundamental para tudo que aconteceu no Vasco da Gama, do final do ano para esse início, né? Foi com a chegada dele
que a bagunça que estava o Vasco da Gama se organizou, pelo menos dentro do campo. Né, com as limitações que tinha, ele deu uma cara para o Vasco da Gama e o Vasco voltou a Libertadores. Né? Foi com ele que iniciou um trabalho, ainda com muitos problemas políticos do clube, e ele foi fundamental para que esses jogadores não perdessem um foco para o grande objetivo que era passar para a fase de grupo. Abdicou um pouco do Campeonato Carioca e então faz um Campeonato Carioca muito ruim. Fez um primeiro turno ruim, inicia um segundo turno ruim, colocou um time reserva também. Retrospecto dos times brasileiros.